Boa noite. Boa noite. Continuamos o nosso estudo versículo por versículo do livro do Apocalipse. Começamos agora o capítulo 5. Esse capítulo é breve e tem 14 versículos. O grande protagonista, a personagem principal desse capítulo 5 é nosso Senhor Jesus Cristo na condição de Redentor, o Cordeiro imolado. Cordeiro, uma imagem tirada da instituição da Páscoa, que é a instituição celebrativa mais antiga e perpétua dos judeus, durante a qual Jesus instituiu a Eucaristia. Num banquete pascal, Jesus é o Cordeiro Redentor, Jesus é o Cordeiro imolado. Vamos então ao versículo 1. Todas as imagens, todas as ideias, à medida em que o livro avança, elas vão sendo repetidas. Quando não são repetidas, isto é, quando elas não apareceram ainda no livro do Apocalipse, a gente vai buscar no Antigo Testamento determinadas imagens para nós compreendermos do que está falando o autor do livro do Apocalipse, São João, que conhecia, já provamos sobejamente, conhecia tremendamente o Antigo Testamento e, portanto, se utiliza de muitos textos do Antigo Testamento, sobretudo os profetas, e dentre estes, particularmente, os profetas do exílio e do pós-exílio. Exílio, lembro, o exílio de Babilônia, de 586 a 538. Lembrem-se que antes de Cristo, a numeração é do número maior para o número menor. Depois de Cristo, é do menor para o maior, na ordem cronológica. Portanto, depois de Cristo, de 1970 a 1990. 1970 é o menor, 1990 é o maior. Antes de Cristo é o contrário. Está claro? Claro, muito bem. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Eu vi também, na mão direita do que estava assentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Quem está falando nesse primeiro versículo? O vidente, o apóstolo e evangelista João. Ele está descrevendo tudo aquilo que ele contemplou nas visões na ilha de Patmos, que redundaram na escrita do que hoje entendemos por livro do Apocalipse. As visões continuam. São João estava em êxtase. O que ele descreve é fruto de sua experiência estática. Eu vi também. É ele, São João. Um livro. Uma imagem que não pode ser interpretada ao pé da letra. É uma expressão que significa decretos divinos. Expressão que também não pode ser entendida no sentido burocrático, no sentido atual. Decreto no sentido de decisão, de desígnio, o plano de Deus, a vontade de Deus para os homens, para a história dos homens. É o sentido da expressão decretos divinos, que contém a história do mundo na totalidade de seu decurso. Ou seja, está na mão direita dele. A história da humanidade está toda no plano de Deus, na vontade de Deus. Aqui especificamente traduzida pela expressão um livro. A história do mundo já é do conhecimento de Deus. Deus é o conhecedor da história. Tudo já está prescrito. Mas já expliquei essa expressão que não pode ser entendida no sentido fatalista, no sentido pré-determinado de que tudo é um jogo de carta marcada, em que a vontade do homem não conta, em que as nossas decisões não contam. Não é assim. Deus já sabe da história dos homens, nos seus mínimos detalhes,
mas é um saber que leva em conta a nossa vontade, a nossa decisão, as nossas virtudes, os nossos defeitos, tudo em previsão dos méritos e dos deméritos dos homens. Estava assentado no trono. Essa ideia já é recorrente no livro do Apocalipse. O trono, símbolo da realeza, da onipotência, símbolo da soberania, da supremacia. Ele é o Senhor, o detentor de todo o poder. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Imagem que aparece explicitamente no credo. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Uma imagem que não é muito fácil de você assimilar, porque o livro, como nós entendemos, não tem escrita por fora e por dentro. Ele tem uma capa. Na capa pode ter alguma informação, na contracapa também, mas o normal para um livro, no sentido moderno, lembrem-se que antigamente livro era pergaminho, e a parte escrita do pergaminho era a parte de dentro, porque o pergaminho precisava enrolar. A parte que ficava do lado de fora facilmente podia se estragar, era uma parte mais rude, não se escrevia nela. Já a parte interior do pergaminho, digamos assim, era mais elaborada, mais, digamos assim, refinada, rebuscada, mais nobre, que facilitava a escrita, que era com pena de animais e tinta. Era a maneira bem rudimentar, bem antiga de se escrever um livro, e que depois ele era enrolado. Os rolos ficavam guardados em um ambiente não muito úmido e também não muito quente, com uma certa umidade relativa do ar, protegido do sol, da chuva, enfim, para que tivesse uma vida útil o máximo possível. Então, essa ideia, livro escrito por dentro e por fora, precisa de uma explicação. Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, vale a pena dar uma olhada. O que vês, escreve-o num livro, e manda-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. 7 igrejas. Livro que contém os decretos divinos, selado com 7 selos. 7 é o símbolo da totalidade. Significa o mais absoluto e completo segredo. Selo, em latim, é sigillum. Daí vem sigilo, algo guardado, algo secreto. Selar uma carta significa ela está protegida pelo segredo. Aliás, é um direito constitucional, o direito ao segredo de correspondência. A correspondência no Brasil, ela é inviolável. Quem viola uma correspondência alheia pode ser punido com cadeia. Essa ideia é tão antiga quanto a Bíblia. Então, um livro selado com 7 selos. Deus conhece a história. A história está, quanto ao futuro, completamente inacessível a cada um de nós. Nós não temos, da parte de Deus, autorização para conhecermos o futuro. Por isso a Bíblia é tão contundente em condenar qualquer tipo de iniciativa para se tentar conhecer o futuro. Por isso os feiticeiros, os agoureiros, os quiromantes, aqueles que leem as mãos, os necromantes, aqueles que consultam os mortos, para tentarem descobrir o que vai acontecer, isso é contundente e categoricamente condenado pela palavra de Deus. Nesse momento eu acho que é oportuno citar o famoso texto Deuteronômio 18, versículos de 10 a 12. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia,
aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Já citamos várias vezes esse texto e nunca é exaustivo repeti-lo. Por isso, o livro que contém a história do mundo na totalidade de seu decurso, livro, portanto, que contém a nossa história pessoal, porque nós estamos inseridos na história do mundo, Deus conhece, e isso está protegido por 7 selos. Ou seja, é absolutamente desconhecido para nós, proibido para nós tentar descobrir algo do futuro, salvo se Deus conceder-nos a graça de tal coisa. Ele pode permitir. Tanto é, dê uma olhada, a partir do capítulo 6, os selos começam a ser abertos. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, ou seja, a história vai sendo revelada. O plano de Deus acerca da história vai sendo desvendado paulatinamente. Está claro a ideia dos 7 selos? Muito bem. Próximo versículo. Vi então um anjo vigoroso que clamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem é digno? O anjo faz uma pergunta, não que ele não saiba. Por favor, aqui deve-se excluir a interpretação ingênua, segundo a qual os anjos, ao fazerem essa pergunta, não sabem a resposta. Nada disso. O professor precisa fazer perguntas aos alunos. Isso é uma forma muito rudimentar de pedagogia, para saber se os alunos sabem, para levar os alunos ao conhecimento da matéria. O professor faz determinadas perguntas, mas ele já sabe a resposta. E a resposta é: quem é digno? Será digno somente o que pela prova se mostrou capaz disso por seus atos. Jesus, na condição de Cordeiro Imaculado. Cordeiro Imaculado. Cordeiro Imaculado, Apocalipse 5, versículo 9, cantava um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos. Aqui, o anjo faz a pergunta e os santos respondem: tu és digno. Só Jesus Cristo é digno. E o versículo 12, bradando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Então, é uma pergunta pedagógica para levar todos os leitores, inclusive o próprio autor do Apocalipse, São João, a concluir: só quem é digno de abrir o livro, só quem é digno de dar a conhecer o que vai acontecer conosco e com a história dos homens é Jesus. Isso, aplicando para a nossa vida, é impressionantemente atual. É-nos proibido conhecer o futuro. Só Jesus Cristo é que pode dar a conhecer, na medida em que Ele julgar conveniente, o que é que nós precisamos saber do futuro. Às vezes, Ele, a conta-gotas, nos revela, seja por sonhos, seja pela mediação de uma aparição de um santo. Olha, você vai, dentro de pouco tempo, ser chamado para mim. Dentro de pouco tempo algo vai lhe acontecer. Ou então, não se preocupe, porque eu reservei tal ou tal coisa para você. Ele pode, porque Ele é digno. Seja pessoalmente, seja por meio de um seu intermediário, um anjo ou um santo. Ou também por meio de uma pessoa de carne e osso, que está aqui conosco ainda, convivendo, peregrinando nesta vida.
romper os selos. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Romper os selos é revelar os segredos. No momento em que você tira o selo, é como se você rasgasse a carta. Então você tem acesso ao interior da carta. Romper os selos, desvelar ou revelar os segredos. A expressão segredo faz parte da nossa fé católica. Todavia, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mensagem cristã é uma mensagem de verdade que liberta. Na palavra de Deus não se esconde o jogo. Há determinadas instituições que primam pelo segredo. Eu não vou citar o nome delas, vocês já sabem, uma das quais a igreja proíbe que os católicos se afiliem a ela. E um dos motivos é que elas exigem o segredo da parte dos seus integrantes, pelo menos a partir de um determinado grau. O cristianismo não tem segredo entre nós, mas Deus é mistério, e há determinadas coisas que Ele reserva a si e não nos conta, ou então nos conta quando Ele julgar que deve contar. Ele tem segredos para conosco. Por outro lado, é um Deus que se revela, e se revela todo, mas revela e se revela na medida que Ele considera que é oportuno, que é necessário que nós saibamos toda a verdade ou parte da verdade no momento que Ele julgar oportuno que nós saibamos. Eu já disse para vocês que se não houvesse segredo acerca do que o Senhor tem para nos revelar, a vida ou seria uma monotonia, ou seria um desespero, ou seria um caos total. Qual seria a utilidade para nós sabermos hoje, agora ou em qualquer instante de nossa vida que vamos para o inferno? O que isso provocaria em nós? Desespero. Bem, se eu não vou me salvar, se o meu destino é o inferno, qual é a diferença entre matar e não matar? Entre roubar e ser honesto? Se eu já não tenho jeito mesmo. Um caos. Imaginem se já soubéssemos de antemão que vamos para o céu. Seria um comodismo, um desleixo, um relaxamento, uma loucura da parte dos eleitos. O jovem que no início do ano já ouve da diretora ou dos professores: você já passou de ano, não precisa se esforçar. Vocês imaginem o que esse rapaz seria ao longo do ano. Portanto, convém os segredos da parte de Deus, convém, porque corta tanto a presunção de um lado como o desespero do outro, e nenhuma das duas coisas faz bem para a nossa vida, no nosso desejo de buscar a salvação. Versículo 3: mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou examiná-lo. Nem anjo, céu, nem homem, terra, nem debaixo da terra, demônio, é capaz de tomar conhecimento do plano oculto de Deus para o mundo, e muito menos de realizá-lo. A respeito disso, é preciso fazer uma distinção, e aqui eu cito Santo Tomás de Aquino, que a respeito do futuro, existem coisas que podemos prever, com certeza vão acontecer. Existem coisas que nós podemos prever e com muita probabilidade podem acontecer. Existem coisas que podemos prever e que mais ou menos podem acontecer. E existem coisas que não podemos prever porque é proibido a anjo, a homem e a demônio. Vou dar um exemplo. Eu prevejo que amanhã o sol vai se levantar. Bom, é uma previsão mais do que evidente pela experiência que nós tivemos desde a manhã de hoje, como todas as outras, que desde que o mundo é mundo, o sol nasce pelo movimento de rotação e de translação. Então, é uma previsão que não diz muita coisa, é do futuro, mas porque é baseada no passado.
as chances de o sol nascer amanhã são imensas. Previsão do tempo. A previsão do tempo, a probabilidade de ela acertar hoje com a modernidade dos instrumentos, etc., a ciência avançou bastante, a técnica, os cálculos, etc. Eu moro aqui no Sudoeste, bem pertinho do Instituto de Meteorologia, ali no Sudoeste, tem a Catedral, ali é o lugar onde eu faço minha caminhada, por ali, sempre. Sudoeste, Catedral e volta, é 1 hora, passo por ali. Eles quase sempre acertam, e a possibilidade é quase 100%, certo? Mas isso é fruto de cálculos, de fórmulas, enfim, de dados passados. Muito bem. Agora, quando se trata de vontade humana, nem o demônio consegue. Porque a vontade humana, ela não é teleguiada. Ela não é domesticada. Curiosamente, esses que preveem o futuro nunca acertam os números da Mega Sena. Interessante. Conhecem o futuro, mas não sabem os números para ficarem ricos. Olha que interessante. Não, eu conheço o futuro. Ah, é? Então diga o que é que eu vou falar daqui a 1 minuto. Diga. Tente. Nem o diabo. Eu vou repetir esse versículo. Gravem. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou examinar. Só Deus Todo-Poderoso. A vontade humana, livre, seja para o bem ou para o mal, ela é absolutamente imprevisível e só Deus pode precisar o que vai acontecer na história, no que diz respeito à vontade humana, à decisão que é posta em ato. Isso ninguém consegue prever. Ninguém. Absolutamente ninguém. Próximo versículo. Apocalipse capítulo 5, versículo 4. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Primeiro, uma questão psicológica. Por que São João está chorando tanto? Por que está em prantos? O que o deixa tão angustiado? Lembrem-se que se trata de um apóstolo que estava vivendo um período terrível de sua vida e da própria igreja. A igreja no tempo de São João está perseguida. Diocleciano em Roma determinou a perseguição cruel, brutal, sanguinolenta aos cristãos. Era para matá-los mesmo. E ele está exilado na ilha de Patmos. Trata-se de um homem que está angustiado com o futuro do mundo e particularmente da história da igreja do seu tempo. O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com os discípulos do Senhor? O que vai acontecer com os proscritos, os que fugiram de suas casas, os que não podem testemunhar a sua fé em público? O que vai acontecer com o mundo diante de tudo isso? Lembrem-se que psicologicamente uma visão a respeito da história toda, isso causa um impacto emocional tremendo. Compreende-se, portanto, psicologicamente, por que esse choro? Por que esse pranto? De angústia, de inquietação, de aflição. Ele está perturbado, porque foi dada para ele uma graça que não foi dada a nenhuma outra pessoa. Vê a história do mundo todinha e ele é chamado a escrever tudo aquilo que ele viu. Porque ele tem consciência de que está escrevendo acerca de fatos que vão acontecer no seu tempo e até o fim do mundo. A experiência da absoluta impotência, isto é, eu não posso, ninguém pode, um anjo não pode, um homem não pode, um demônio não pode. Quem é que pode? E nós ficamos inquietos em querer saber, para ficarmos consolados, para ficarmos confortados. Deixa o vidente muito triste, pois ele quer consolar a igreja oprimida e encorajá-la à constância, mas não conhece nada do conteúdo do livro. Na experiência do êxtase, lembrem-se, as emoções, os afetos, eu diria até os instintos, todas as nossas faculdades,
elas não ficam nesse estado normal em que nos encontramos agora. É algo totalmente inusitado, que nos espanta, que nos assusta, e ao mesmo tempo nos encanta, nos fascina. Mas são fatos que vão acontecer, que estão se desdobrando, e que vão influenciar, afetar a vida de toda a humanidade. Entenderam o porquê do choro dele? É perfeitamente compreensível, é perfeitamente plausível. Próximo versículo. Então um dos anciãos me falou: não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, achou meio de abrir o livro e os 7 selos. O consolo tem uma explicação. Primeiro, vamos descobrir que ancião é este. Um dos anciãos é o representante da igreja em sua plenitude, uma das testemunhas que já conhecem a Deus como Ele é, porque sua fé se transformou em visão. Pergunto para vocês, são quantos anciãos que estão sentados nos tronos? 24. Já vimos a simbologia desse número: 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Portanto, é um número simbólico que representa, ali está a humanidade redimida, representada por homens oriundos da antiga igreja, da Israel da antiga aliança. A igreja que está em preparação, e a nova aliança, portanto, oriundos do judaísmo e da gentilidade, do paganismo. Pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, e assim por diante. Aliás, essa ideia, ela vai aparecer no capítulo 7, com a imagem dos 144 mil. O número dos eleitos no capítulo 7, chegaremos lá, se Deus quiser, em 2014. Pois bem, 24, 12 e 12. 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000. Está claro? Portanto, a simbologia dos números é extremamente importante no livro do Apocalipse. Já falamos dos 24 anciãos. É um representante da igreja em plenitude. Já contemplam Deus como Ele é. A fé deles acabou, ou melhor, foi transformada em visão. Fé, 1 Coríntios capítulo 13, é enxergar confusamente, ofuscadamente, opacamente. Mas na glória não há necessidade da fé, porque a fé enxerga pela mediação de criaturas. A visão não. Contempla-se a Deus face a face. Não chores. O leão da tribo de Judá. Gravem essa expressão, que é muito cara para São João. Expressão tirada do livro do Gênesis, capítulo 49, versículo 9. É o Messias de Deus, Jesus Cristo. O que é que tem no capítulo 49 do livro do Gênesis, Dom José? Nós temos as últimas palavras do velho Jacó, já chamado por Deus de Israel. O velho Israel reúne todos os seus filhos ao redor do seu leito de morte, e a cada um deles ele dirige uma palavra. Só que a Judá, que nem é o mais velho, nem é o mais novo é Benjamim, ele dirige uma profecia. Jesus é da tribo de Judá. Vejam só, 1700 anos antes de Cristo, uma profecia sobre Jesus. Gênesis, capítulo 49, versículo 9. Filhote de leão, Judá, voltas trazendo a caça, meu filho. Dobra-se, deita-se como um leão, como uma leoa. Quem o despertará? Repare, o último livro da Bíblia chama Jesus com um qualificativo do primeiro livro da Bíblia. Jesus é o leão da tribo de Judá. E Judá é chamado pelo seu pai, moribundo, de leão. Nada é por acaso no livro do Apocalipse.
Mais uma prova de que São João era um exímio conhecedor de textos do Antigo Testamento. No livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1, que é uma profecia acerca do Messias, reparem o que se diz: um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Um rebento sairá do tronco de Jessé. Jessé é da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Mateus 28, 18, Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Como descendente de Davi, rebento de Jessé, Jesus tem toda a autoridade, e é por causa dessa autoridade que ele vai desvendar os segredos paulatinamente nos próximos capítulos. Muito bem. Rebento de Davi é uma expressão tirada do capítulo 11, versículo 1 de Isaías. Já lemos o texto. Descendente de Davi, rebento de Davi, vejam lá, porque a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Muito bem. Quem tem poder na terra, todo o poder, a forciori, com muito mais razão, tem poder no céu, poder inclusive que o leva a desvendar os segredos da história da humanidade. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Eu vi no meio do trono dos 4 animais e no meio dos anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. De novo, o susto que certamente alguns de vocês tinham ao ler determinadas expressões do Apocalipse, já não existe mais, porque qual é a palavra que eu pedi para vocês decorarem do Apocalipse, capítulo 1, versículo 20? Simbolismo. De novo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros as 7 igrejas. Então, números simbólicos, imagens são simbolismos. Então, é inconcebível interpretar ao pé da letra uma imagem dessa, porque ficaríamos assustadíssimos. Um cordeiro de pé imolado com 7 chifres, chifre mesmo, não é chifre mesmo. Vejamos que ideias são estas. Eu devo lembrar a vocês também que a besta vai aparecer com 7 chifres, mas o significado é outro. Lembrem-se que o demônio é imitador de Jesus. Imitador. Então ele se apresenta na nossa vida com uma imagem sedutora, como se ele fosse Jesus, como se o mal fosse bem, como se a mentira fosse verdade, como se o pecado fosse agradável a Deus. Essa é a ideia que subjaz. Por isso, muita coisa que o cordeiro tem, a besta tem, o dragão tem, Satanás tem. Então, Jesus, o cordeiro, tem chifres, o significado é um. O demônio também vai aparecer com chifres, mas o significado é outro. Está claro? Mas ainda não chegamos na ideia do demônio com chifres. Vamos a nosso Senhor Jesus Cristo. Vi no meio do trono, Jesus sentado à direita do Pai. Os 4 animais, nós já sabemos, a ideia tirada de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Quais são os 4 animais? Eles têm imagens, têm feições. Primeiro de homem, depois de touro, depois de leão, depois de águia. Está claro? Já vimos Santo Irineu, bispo de Lyon, que associou essas 4 imagens aos 4 evangelhos. Mateus, que começa com a genealogia do homem Jesus, é identificado com o animal que tem face de homem. Marcos, que começa no deserto, o
lugar da pregação de João Batista é o lugar do leão. Lucas, que começa com o sacrifício no templo, da parte do pai de São João Batista, não é? Zacarias. O templo é onde se sacrifica o touro. E a imagem da águia está associada ao quarto evangelho, porque a águia voa nas alturas, de onde começa o evangelho segundo João. No princípio era Deus, o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus, no princípio era o verbo, etc. E o verbo se fez carne. Pois bem, esses 4 animais, já sabemos, representam toda a criação que foi renovada, que foi santificada pelo sangue do Cordeiro na força do Espírito Santo. E os anciãos, já sabemos, aquela corte, 24 anciãos, 12 no Antigo Testamento, 12 no Novo Testamento, representantes da humanidade redimida, que já participa da glória, já contempla Deus face a face. Um cordeiro de pé, como que imolado? É Jesus Cristo, o cordeiro imolado para a nossa salvação. A imagem Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de quem foi? São João Batista. São João Batista. Ele começa a sua pregação anunciando nosso Senhor Jesus Cristo, que está diante dele. Jesus procura João Batista, entra na fila para ser batizado como todos os judeus nas águas do Jordão e é batizado por São João Batista. É nessa hora, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, está explicada essa expressão cordeiro. Por que de pé? Por que de pé? Porque ele é triunfante. Atos 7,55, vamos ao próximo slide. Cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Atenção, não há conflito nem contradição sentado à direita do Pai e em pé, sentado na condição de juiz, de senhor da história, de pontífice, de soberano absoluto, e de pé porque triunfou, porque está rijo, porque não sucumbiu, a morte não o destruiu, ele venceu, ele é o Senhor. Muito bem, agora vamos a um texto do livro do profeta Isaías 53, versículo 7, para consolidar de novo a ideia do Cordeiro. João Batista chama Jesus de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira de que forma? Como é que esse Cordeiro cancela o pecado do mundo? A ideia de um Cordeiro que tira o pecado do mundo não é de João Batista. Ele citou, chamou Jesus de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas é uma ideia que está em Isaías capítulo 53. Vamos a 53, versículo 7. Isaías foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. Aliás, parte do capítulo 52 de Isaías e o capítulo 53 é uma longa, minuciosa e preciosa profecia sobre o servo sofredor. É uma descrição, eu diria quase que radiográfica, é uma radiografia do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês quiserem no Antigo Testamento ver um relato minucioso da paixão de Jesus, basta ler esses dois capítulos, 52 e 53 do livro do profeta Isaías. Então, essa imagem cordeiro, citada por São João, eis o Batista, eis o Cordeiro de Deus, é antiga, é do livro do profeta Isaías. Muito bem, então, cordeiro de pé, como que imolado, imolado, sacrificado. Esse cordeiro tem as marcas do seu sofrimento. Lembram quando Jesus apareceu a São Tomé e disse: coloque seu dedo no meu lado, coloque sua mão nas minhas chagas. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. O Cristo ressuscitado tem em seu corpo as marcas da paixão.
Não somente na mão, mas no corpo todo. Marcas gloriosas, por favor. É glorioso, é ressuscitado, mas as marcas ficaram. Marcas gloriosas. Ele traz no seu corpo as marcas de seu suplício. Está de pé porque é triunfante. Atos 7,55, já citamos a visão de Estevão, que foi lapidado, que foi apedrejado. Ele está morrendo. A última visão que Santo Estevão, São Paulo foi responsável pela lapidação de Santo Estevão. A última coisa que Estevão vê é Jesus de pé à direita de Deus. Muito bem, Jesus está triunfante. Agora, 7 chifres. O chifre não é sinal de feiura, mas é sinal de poder. O chifre é sinal de poder. E 7 é sinal de totalidade, de plenitude. Moral da história: 7 chifres, seu poder é absoluto, seu poder é total. Está claro? Esse é o simbolismo de um cordeiro, não é um cordeiro animal irracional. Ele contempla na visão um cordeiro, mas estamos diante de um simbolismo. Cordeiro com 7 chifres. O Cristo imolado, detentor de todo o poder. Aliás, uma de suas últimas palavras no Evangelho, segundo Mateus, lá no finalzinho: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele não disse isso? Ide, pregai o Evangelho, etc, etc. Ele próprio confirma toda a autoridade. Ele já estava ressuscitado. É Jesus ressuscitado quem fala. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. 7 olhos. Por favor, não se assustem. Por favor, não se escandalizem. 7 é número da plenitude, da totalidade. O olho é a parte do corpo, não é a única, não é a única. Mas, digamos assim, é a parte privilegiada por meio da qual adquirimos o conhecimento. Claro que conhecemos com os ouvidos, com os outros sentidos, com a audição, com o tato, com o paladar. Mas, ordinariamente, o sentido privilegiado do nosso corpo, que nos possibilita a grande ou quase totalidade do conhecimento, é a visão. Portanto, 7 olhos, ele conhece tudo. 7 olhos, plenitude do conhecimento, que é uma prerrogativa do Espírito Santo. Aliás, entre parênteses, lá no versículo 6, já temos a explicação. 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E lembrem-se, já tratamos dessa ideia dos 7 Espíritos de Deus. Vimos que o significado é o Espírito dos 7 dons, o Espírito da plenitude dos dons. Está claro? 7 Espíritos de Deus é o Espírito dos dons em plenitude, ou o Espírito da totalidade dos dons, ou o Espírito que tudo sabe, tudo vê e tudo pode, porque é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo pode. Claro, o versículo 6, muito bem. Veio e recebeu o livro da mão direita do que se assentava no trono. Aproximou-se e recebeu o livro. Aqui a gente tem que imaginar uma liturgia solene, uma liturgia celeste, expressão usada para dizer a subida do trono pelo Cordeiro, a quem o Todo-Poderoso transmite o poder do qual ele mesmo é o dono. De novo, a imagem utilizada por Nosso Senhor no final do Evangelho, segundo Mateus. Toda a autoridade me foi dada. Quem foi que deu para Jesus? O Pai. Deu todo o poder a ele. O curioso é que no fim da história, o Filho devolve o poder ao Pai. O Filho vai devolver todo o poder ao Pai. Como que a dizer? A história está terminada. Chegou ao final. O poder que o Senhor me deu, eu entrego oficialmente ao Senhor, e a história dos homens chegou ao fim. Vamos ver isso na 1 Coríntios, capítulo 15, por favor. 1 Coríntios 15, versículo 24. Depois virá o fim,
quando entregar o reino a Deus, ao Pai, depois de haver destruído todo o principado, toda a potestade e toda a dominação. Ele vai entregar o reino a Deus, o Pai. O Senhor me deu toda a autoridade, eu a utilizei. A história dos homens chegou ao fim, agora eu entrego tudo em suas mãos. É o fim do mundo, é o fim da história, acontecerá nesses termos. Por isso, Jesus é o Cordeiro, ele sobe ao Todo-Poderoso, ele também sendo Todo-Poderoso, porque é Deus com o Pai, e o Pai, que transmitiu o poder ao Filho, o Todo-Poderoso transmite o poder do qual ele mesmo é o dono. O Pai confere todos os poderes ao Filho, o Filho utiliza todos os poderes recebidos do Pai, e depois entrega todos os poderes que ele recebeu ao Pai. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Gravem essa frase no finalzinho do Evangelho segundo Mateus. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Eu acho que o protestantismo não gosta muito desse versículo, não. Porque os protestantes dizem, não precisamos das orações dos santos, não nos dirigimos aos santos, da Igreja Católica, evidentemente. Mas não é isso que diz a Bíblia, não. Os santos no céu constantemente oram a Deus. E suas orações sobem em cítara e taças de ouro, cheias de perfume. O aroma, o odor agradável a Deus, são as orações dos santos. Por isso, muito propriamente, a Igreja Católica acerta quando ensina os seus filhos a dizer: Santo Expedito, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Porque eles constantemente no céu estão orando a Jesus, o único caminho que leva ao Pai. Bem, os 4 animais, já falamos, não convém repetir. Os 24 anciãos, já falamos, não convém repetir. A atitude de prostração diante do Cordeiro é uma prova de que Jesus é Deus. É uma prostração para adorar o Cordeiro, que é Deus com o Pai, com o Espírito Santo. E cada um deles tem orações dos santos. Caríssimos, é preciosa demais essa imagem. Isso mostra que aquilo que nós recitamos no credo, creio na comunhão dos santos, é uma profunda verdade, por meio da qual a igreja está unida. A morte não separa os redimidos em Cristo na força do Espírito. Estão unidos. Quem está lá, reza por quem está aqui. E quem está aqui pede a proteção, a intercessão, suplicando a quem já está lá. Eis a prova. Por isso, quem diz, na Bíblia não há única prova de oração dos santos, é mentira. Tanto no capítulo 5, como no capítulo 8. Capítulo 8 vamos ver talvez em junho do ano que vem. Mas vamos dar uma olhadinha no capítulo 8 do Apocalipse, por favor. Capítulo 8, vocês todos vão ler em voz alta os versículos de 3 até 4. Apocalipse 8, de 3 a 4. Todos em voz alta? 1, 2, 3. Adiantou-se outro anjo, pôs-se a um altar, com um vidro de ouro na mão. Foram levados muitos perfumes, para que nos oferecesse as orações de todos os santos ao altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. É rica demais essa imagem. Eu acho que esses 2 versículos do Apocalipse são mais que suficientes para
não digo calar a boca, mas pelo menos para emudecer por um certo tempo determinadas pessoas que dizem oração dos santos é bobagem, não precisamos das orações deles, é mentira. Nós evangélicos, com o Evangelho, com a palavra de Deus, respondemos dessa forma: as orações dos santos integram a nossa vida de fé aqui na terra. Não podemos viver sem as orações dos santos, porque elas constantemente sobem a Deus lá no céu. Eles estão todos constantemente pedindo por nós que estamos aqui na terra. Está claro? Está claro? Muito bem. Então, a imagem, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. O que significa essa imagem? A prece de toda a igreja. Os nossos irmãos que estão no céu são medianeiros junto a Jesus. Jesus é o único mediador junto ao Pai. Como medianeiros, eles apresentam diante de Deus as súplicas de todo o povo da salvação, para que todos nós que peregrinamos aqui na terra também obtenhamos a graça de uma conversão sincera, de uma vida de santidade sempre mais crescendo rumo à perfeição, e a graça da perseverança final. É por isso que eles pedem sempre, constantemente, junto ao Pai por meio de Jesus no céu. Muito bem. Versículo imprescindível, peço a você, ao senhor ou à senhora que tem uma caneta, que faça ou sublinhe ou coloque um asterisco ali do lado, mas é um versículo imprescindível. E no seu computador está com uma corzinha qualquer aí, para ficar bem na memória de vocês. Versículo 9. Cantavam um cântico novo, dizendo, estamos aqui, os animais, os anciãos estão cantando, cada um está com a cítara, com uma taça na mão, as preces dos santos que já estão na glória, dizendo, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque foste imolado e resgataste para Deus, ao preço de teu sangue, homens de toda a tribo, língua, povo e raça. É lógico que eles se dirigem a Jesus, não é nem ao Pai, nem ao Espírito Santo, porque foi Jesus que derramou o seu sangue. Então temos aqui um hino litúrgico, um hino cantado por eles. Cantavam um cântico novo. Cantavam um canto novo. Assim como no Antigo Testamento, onde cânticos eram compostos e cantados nas ocasiões em que Israel experimentava uma nova façanha de Deus, o canto novo enaltece Cristo, o Salvador do mundo, que por sua morte trouxe a libertação do cativeiro das forças do mal e fez dos redimidos de toda a humanidade uma comunidade santa de Deus. A gente vai ver agora alguns versículos do Antigo Testamento, que essa ideia do canto, ela é tão antiga quanto o Antigo Testamento. Diante do Deus que faz maravilhas, o povo extasiado, agradecido, em clima de louvor, de adoração, de gratidão, canta a Deus. Salmo 95, versículo 1, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira. Então a ideia de cântico novo é uma expressão do Antigo Testamento, tirada do Salmo 95. São João conhecia muito bem o Antigo Testamento. A ideia recorre no Salmo 149, versículo 1, aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, ressoe o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Ideia também que se encontra em Isaías 42:10, cantai ao Senhor um cântico novo, do fim do mundo entoai seus louvores, que o mar o celebre com tudo o que contém, assim como as ilhas com seus habitantes. Cântico novo. Muito bem, terminamos então o versículo 9. Por hoje eu acho que convém encerrar para seguirmos as perguntas. Obrigado pela sua audiência pela internet. Até o próximo encontro com a graça de Deus. Boa noite. Boa noite.